bem-vinda a nossa classe de espanhol. Eu sou Elis Regina, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e de língua espanhola no Sistema Positivo de Ensino e hoje estou aqui com você para mais uma aula de espanhol. Então, hoje nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Vamos falar sobre o discurso direto e indireto e também vamos trabalhar a leitura e a interpretação de alguns textos, tá certo? Então, eu vou pedir para você pegar o teu material, pega lá o volume 9, abre lá no capítulo 3, na página 23. Nós vamos trabalhar da página 23 a 33. Então, vai lá, pega o teu material, volta aqui comigo. Você já está aí na página 23, na unidade 3, então me acompanha lá na telinha, observa a imagem, a pergunta aí que você tem, que dá início à unidade, ¿son las ONG la solución? Então, nós vamos falar aí, né, o objetivo dessa unidade é discutir a importância das ONGs para a resolução pacífica de conflitos. E nós vamos tratar aqui especificamente da ONG Abuelas de Plaza de Mayo, tá? Para começar aqui, para empezar, eu tenho umas perguntinhas para você. A pergunta 1, ¿qué es una ONG? A 2, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de estas instituciones? E 3, te gostaria de trabalhar como voluntário? Por quê? Vejam, 3 perguntas importantes. Se você sabe ou não sabe o que é uma ONG, você vai procurar, vai pesquisar, vai pensar nessas perguntas. A segunda pergunta é, na tua opinião, qual é a importância dessas instituições, das ONGs? Qual é a função social que elas têm? E te gostaria de trabalhar como voluntário? Você gostaria de trabalhar em uma ONG? Pensa aí um pouquinho nesses questionamentos e depois volta aqui comigo para darmos início à nossa aula, tá bom? Então vai lá, dá uma pensada, discute com um colega, com alguém da sua família e pergunta por que existe ONG, qual é a função, né? Você gostaria de trabalhar lá? Então vai lá, depois volta comigo. Muito bem, e aí, conversou com seus amigos, os seus familiares sobre esse tema das ONGs? Então, eu espero que sim, tá? Então, agora você vai lá na página 25, na seção Legenda e Compreendendo. Nós temos aí, observe na tela, né? Nós temos uma mensagem de um correio eletrônico. Então, vamos lá. Lê el mensaje electrónico siguiente, originalmente enviado por una de las abuelas de la Plaza de Mayo. Bom, primeiro eu vou explicar aqui. Las Abuelas de la Plaza de Mayo é uma ONG, né, que luta aí para encontrar pessoas desaparecidas durante a época aí da ditadura que a Argentina viveu, né? Então, até hoje ainda existe, ainda muitas procuram seus parentes, e nesse caso aqui nós estamos falando de uma avó, de uma abuela, né, que está procurando a sua neta. Então, ela escreve um e-mail e dispara esse e-mail para várias pessoas com a intenção de encontrar essa neta. Aqui nessa página você está vendo o DNI, que é o Documento Nacional de Identidade. Aqui nesse caso da menina desaparecida, né, do bebê que desapareceu aos 3 meses, que se chama Clara Anaí Mariani. Né? Então veja lá, apelido Mariani, nome Clara Anaí. Então, ali ela tem a data de nascimento, tem sexo, tem o país, a cidade onde ela nasceu. É um documento de identidade. Então, aí tem todos os dados dessa criança desaparecida. A intenção agora é que nós leiamos juntos a carta, né, o e-mail que ela escreveu aí. Então, ela começa assim. Mas antes você tem essa carta também lá na pista 6 do ON. Então, se você, depois que eu fizer a leitura e você vai lá e quiser ouvir antes de fazer as atividades correspondentes a esse e-mail, aí você fica a teu critério. Eu dou um tempinho, paro, você vai lá, escuta e volta comigo. Ou se você quiser, a gente pode tocar direto, porque já que eu vou fazer a leitura, então a gente aproveita aqui, tá? Então, vamos lá. No e-mail está escrito assim: querida nieta, soy tu abuela Chicha Chorovic de Mariani. Te busco desde el momento en que Eticolatz Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30, número
1134 de La Plata, República de Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento con tu padre te buscamos hasta que a él también lo asesinaron. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 31 años. Tu número de documento probablemente sea cercano a 25.476.305, con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busque fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto. Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y yo a las artes plásticas, que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias, que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran sentido de solidaridad y compromiso con la sociedad. Algo de todo eso tendrás en tus inclinaciones de vida, porque, a pesar de que hayas sido criada en un hogar distinto, uno guarda internamente los genes de sus antepasados. Seguramente hay muchas preguntas sin respuesta que aletean en tu interior. Que aleteam quer dizer que se agitam no interior, né? A mis más de 80 años, mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Me gustaría que vinieras hacia mí para que la larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos. Clara Anaí, mientras te espero, seguiré buscándote. Te abraça tua abuela Titia Mariani. Que carta triste, né, gente? Que meio triste. É uma avó em busca da sua neta, né? Ela conta parte da história, desde o assassinato da mãe, depois morreu o filho, e ela ainda continua nessa busca, e ela crê que a menina ainda está viva, hoje com 31 anos de idade. E o maior sonho dela é que essa menina volte, olhe nos olhos e dê um abraço, e que essa longa busca termine, né? Que o desejo dela se mantenha em pé, que esse dia ainda chegue. Muito triste, né? Aliás, é a situação de muitas pessoas que ainda buscam seus parentes até hoje na Argentina, em Buenos Aires. Então vamos agora fazer as atividades referentes a esse texto. Como eu te disse, se você quiser dar uma pausa no vídeo, ir lá e ouvir no on, você pode dar a pausa, mas eu vou seguir aqui, daí você retoma o vídeo depois, tá bom? Então vamos aqui às atividades da página 26, vamos resolvê-las juntos, tá? Perdão, resolvê-las juntas não, você vai fazer a atividade, então você vai dar uma pausa, vai lá, faz a atividade, se quiser aproveita, ouve o áudio e volta. Se não, faça a atividade e volta comigo para a gente fazer a verificação das respostas. Te espero aqui. Então, vamos à verificação. Ali na página 26, nós temos a atividade 1 de interpretação. El texto es un correo electrónico enviado a la gente con el objetivo de... Então, veja, o texto é um e-mail, um correio eletrônico enviado com qual objetivo? Divulgar el trabajo de las abuelas, encontrar a una de las nietas todavía desaparecida, sensibilizar a las personas en relación al drama vivido por las abuelas. Está bastante claro que o e-mail se refere a uma neta desaparecida, né? 2. Como está compuesto o texto? Então, nós podemos dizer que o texto está compuesto por uma representação de um documento de identificação, fotos e um texto escrito. Então, lá no início, vocês viram o DNI da criança, né? E numa parte do texto, ela também comenta que tem algumas fotos que estão anexas ao texto e o texto em si, propriamente dito. 3. Apunta. Qual é o saludo que introduz o texto? Ela começa o texto falando, querida nieta. E a despedida que cierra o texto é, te abraça tua abuela Titia Mariani. Fácil até aqui, né? Então vamos a 4.
Lê o segundo párrafo e identifica que estratégias a abuela Chicha Mariani apresenta como forma de identificar a sua nieta. Então, veja lá, você voltou no segundo parágrafo, né? E você foi lá e percebeu quais são essas estratégias que ela usou para apresentar a neta. Veja lá, apunta a possibilidade de la nieta, o número do documento e, por último, pide a las personas que tenham dúvidas sobre o seu passado e tenham fotos de bebê e las comparem com as fotos del meio, né? Então ficou bem claro que essas foram as estratégias que a avó usou para apresentar como uma maneira de identificar a sua neta depois de tantos anos, né? A 5. Uno guarda internamente os genes de seus antepassados. A expressão subrayada no texto pode ser definida como, olha lá, uno, que está sublinhado, pode ser definida como idêntico, lo mismo, né? Ou em singular significa uma generalização cuja identidade não se precisa, ou signo guarismo com que se expressa a unidade sola. Então veja, o uno, ali na frase, uno guarda internamente os genes de seus antepassados, nós marcamos como a letra B. Em singular significa uma generalização cuja identidade não se precisa. Por que é essa correta? Porque, veja lá, o uno não significa idêntico ou o mesmo, né? Mesmo pelo contexto que você não saiba o que é o uno, você percebe que não é esse o significado nesse contexto. A letra C é um signo ou um algarismo com que se expressa a unidade sozinha. Então, é somente o número 1. E nesse caso, não se refere ao numeral 1. Está falando ali o uno como uma maneira de generalizar, certo? Está generalizando. Pode ser uma pessoa qualquer. Então, qualquer pessoa guarda internamente os genes de seus antepassados. É essa a ideia do uno, não como numeral aí nesse caso, tá? No singular, tá, gente? 6. Señala a opção que apresenta um exemplo de uso de la expressão semejante a la encontrada no texto. Então, essa razão e la que eu digo é uma. Comprei um livro de Garcia Márquez. Uno toma a decisão e sigue a vida. Então, você está vendo que as duas anteriores, A e B, se referem a numerais, né? E a letra C, de novo, tem o mesmo significado da expressão da questão 5. Esse uno está generalizando, ou seja, uma pessoa toma uma decisão e segue a vida, tá certo? Então vamos a 7. Al analisar o fragmento, seguramente há muitas perguntas sem resposta que aleteam em tu interior. Se pode inferir que você tem marcada a resposta B. La abuela pressupone que su nieta, desde algum sítio, desde algum lugar desconhecido, é uma pessoa que está sofrendo a causa das dúvidas sobre seu passado. Por que não pode ser lá a primeira? Quando ali pede para você analisar o fragmento, é importante você saber, por exemplo, o que significa aletear, que aleteia em tu interior, ou seja, que se move. Aletear é o movimento dos braços, né? Batendo como se fossem asas. Então, é o movimento, é a agitação interior, que ela que se referia aí nessa expressão, nessa frase. Então, quando ela fala que está se aleteia em tu interior, ela está querendo dizer que em algum lugar desconhecido é uma pessoa que está sofrendo por causa das dúvidas sobre o seu passado. A letra A, a abuela sabe que a pessoa que tenha dúvidas a causa de problemas emocionais é possivelmente sua nieta. Não, em momento algum ela falou que a menina tem problemas emocionais, né? E por causa dessas dúvidas. E a C, a abuela infiere que sua nieta é uma pessoa zarandeada e se imagina que esta é a melhor forma de identificar. Então, a zarandeada aqui significa uma pessoa agitada, né? E também não é essa a questão, porque ela pressupõe que a neta está em algum lugar desconhecido e está sofrendo
com as dúvidas do passado. E não que porque ela é agitada e essa é a melhor maneira de identificá-la, de forma alguma. Número 8. Lê atentamente o último párrafo y pon atención en las expresiones subrayadas, de acuerdo con los sentidos propuestos en el texto. La alternativa que apresenta a tradução respectiva das expressões é. Então você tinha que olhar lá no último parágrafo do texto e observar as expressões, né, que estavam lá em negrita, que no caso era mirada, ásia, larga búsqueda, anhelo, e nós podemos dizer que a mirada é o olhar, né? Ásia quer dizer em direção, né, a alguma coisa. Larga búsqueda é uma busca extensa, uma longa busca, e anhelo é desejo, tá certo? Então é a letra C. Analisando a função, número 9 agora. La función social desempeñada por el texto y sus objetivos comunicacionales se puede afirmar. Então, primeira, el correo electrónico es una de las herramientas que pueden ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, a causa de la gran cantidad de personas que tienen acceso a esa forma de comunicação. Perfeito, que está correta, né? Esse é o objetivo desse gênero que nós chamamos aí de correio eletrônico, né? 2. El correo electrónico leído retoma la misma estructura de las cartas tradicionales y debido a eso se puede clasificarlo como perteneciente al género epistolar. O que é o gênero epistolar? É um texto em forma de carta, então está correto também. 3. Las abuelas de la Plaza de Mayo son una ONG que se ha aprovechado de las nuevas formas de comunicación global para lograr sus objetivos mais rapidamente. Perfeito, também ali ela deixa claro, né, que usa o e-mail aí com esse fim, de lograr os seus objetivos mais rapidamente em um maior número de pessoas. El género discursivo a que pertenece el texto correo electrónico es una forma de comunicación instantánea que permite que el mensaje sea copiado, alterado e circule livremente na rede. Também está correto quando nós pensamos nesse gênero discursivo, né? O correio eletrônico e e-mail. Então, se nós concordamos com todas essas proposições, com certeza a alternativa correta é a letra D, tá bom? Muito bem, então agora você vai comigo lá na página 30 e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre discurso direto, indireto e quais são as características desses discursos. Então me acompanha lá. Há cambio en la forma de presentar las informaciones en el texto que nos hace inferir que, en un primer momento, se habla desde una perspectiva más objetiva y formal, al presentar los datos históricos. Então, observe o fragmento. El 24 de março de 76, las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por meio de um golpe de Estado. Então, observe o verbo usurpar, que está em negrita. Ele está conjugado na terceira pessoa do plural. Então, vamos adiante, né? Eles usurparam, quem? Las Fuerzas Armadas. Eles, tá? As Forças Armadas, lá as Forças Armadas. Mientras que, en el segundo párrafo, se pode perceber que el relato, desde el punto de vista de quienes están actuando, observe o fragmento. Nada ni nadie nos detuvo para buscar a los hijos de nuestros hijos. Então, nada nem ninguém nos deteve para buscar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, ou seja, os nossos netos, né? Então, observe também o pronome que indica, né? O pronome nos indica que se trata aí de terceira pessoa, a primeira pessoa do plural, nosotros. Então, olha só, quando el hablante reproduce textualmente um mensaje, tal como se ha dicho, se dice que se trata de estilo directo. Se marca
graficamente com linhas de diálogo, que são o que nós chamamos de travessões, ou com comídias, que são as aspas. Então veja aqui no segundo fragmento, nada, nem nadie, está entre aspas. Por quê? Porque está reproduzindo o que alguém falou, né? E isso se trata do estilo direto, tal e qual a pessoa falou, está sendo reproduzido ali. Então, nós usamos esses recursos gráficos, que são as comídias, que são o travessão, né? Quando el hablante reproduce la voz del otro con algunos cambios, se dice que se trata del estilo indirecto, es decir, um mensaje que se refiere ao discurso ajeno. Então, olha lá o primeiro fragmento, né? Quando ele falou, el 24 de março, as Forças Armadas usurparam, ou seja, eles, eu estou falando de outro, de outra pessoa, eu não estou falando algo que eu disse, tal e qual eu disse, ou que uma outra pessoa tal e qual eu disse, eu reproduzi. Então, por isso que o diálogo é chamado de indireto, tá certo? Então, vamos adiante, seguindo aí lá na página 30. Em espanhol, para reportar lo que disse outro, há que indicar o sujeito mais um verbo conjugado, como disse mais a conjugação que. Então, você tem que usar a estrutura disse que. Por quê? Porque eu estou falando o que o outro disse. Então, olha ali, nas ilustrações. Que dizem las abuelas de Plaza de Mayo? Aí a resposta, ellas dizem que nada las detuvo para buscar a sus nietos. Então, veja, quando ele usou ellas dizem que, ele está usando aí o estilo indireto, porque ele está reproduzindo a fala de uma outra pessoa, tá bom? Veja lá, agora observa essa informação apresentada no segundo párrafo, reescrevendo-la em estilo indireto. Então, veja, aqui você tem uma informação que foi apresentada lá no segundo parágrafo do texto, no estilo direto, né? Ela está entre aspas, porque ela está reproduzindo tal e qual a pessoa falou, no estilo direto. Então, você vai passar esta frase para o estilo indireto, tá certo? Então, eu vou dar um tempinho para você fazer, aí você volta aqui para a gente fazer a correção. Antes de você fazer a atividade, só vamos ler essa observação que tem aí no box. Además del verbo decir, en español se suele utilizar também outros verbos para introduzir o estilo indireto. Então, você pode até usar aí na tua atividade. Você pode usar o verbo afirmar, contestar, responder ou perguntar, tá bom? Então, vai lá, dá uma pausinha aí no vídeo, vai lá e passa a frase lá para o estilo indireto. Tá bem fácil, agora você já aprendeu. E agora, vai lá, dá uma pausa aí e volta aqui comigo. Vamos lá, correção? Como é que ficou aí a tua frase no estilo indireto? Eu coloquei para você, né? Las abuelas de Plaza de Mayo afirman que, para localizar a los niños desaparecidos, actuam em 4 níveis. Ou seja, agora eu estou reproduzindo o que as abuelas falam. Então, poderia ser ali, afirman que, dizem que, né? Para localizar a los niños desaparecidos, atuam em 4 níveis. Bem fácil, tranquilinho, né? Então, agora vamos a mais uma interpretação de texto. Ali você vai lá na página 33, mais prática, na seção mais prática, nós vamos fazer a leitura e interpretação, tá bom? Então, me acompanha aí na leitura do texto. Título: Falsas ONGs traficam com a venta de serviços para evitar o hoy no circula e ajudar a liberação de delinquentes. Então, esse é o título do texto, né? Olha também lá a fonte da onde que veio. Veja aí que é de um periódico, né? Notícias Vale de México. Então, vamos lá, vamos ver o que nós vamos encontrar. Vamos falar de ONG, que traficam a venda de serviços para evitar hoy no circula e ajudar a liberação de delinquentes. Mas o que será isso? Vamos ler o texto. Ciudad de México. Bom, já sabemos que se passa no México. Sem nenhuma restrição, pessoas que se hacen passar como defensores
de Derechos Humanos en el Distrito Federal y el Estado de México trafican con placas, engomados, que são adesivos, credenciales e amparos, que são proteções, para evitar ser molestados por policías ou qualquer outra autoridade. Por calles y avenidas del Distrito Federal y de municipios mexiquenses, se puede encontrar a personas que portan credenciales de supuestas organizaciones defensoras y vehículos con las siglas de derechos humanos, ya sean internacionales, nacionales y estatales, que adquirieron para violar y burlar el programa Hoy No Circula, como sinónimo de impunidad en la norma. Enfoque detectó la operación de 2 supuestas ONGs dedicadas al tráfico de influencias y a la venta de identificaciones como promotor, defensor o investigador de derechos humanos a cualquier persona que pueda pagar por ellas, con el ofrecimiento de que esas credenciales evitan abuso de autoridad e protegem o veículo de quem las porta. Então, vocês vejam que aí o texto está falando de um programa que se chama Oi Não Circula, né? E eles estão aproveitando esse momento para vender credenciais, né? Como promotor, de defensor, de investigador de direitos humanos, ou seja, é uma falsa ONG, né? É uma ONG que não ajuda, atrapalha. Então, agora eu vou dar um tempinho para você realizar a atividade de interpretação 1 e 2 da página 33. Aí você faz e volta aqui, dá uma pausa e volta comigo. E aí, conseguiu fazer as atividades 1 e 2? Então, vamos à correção. Então, qual é o objetivo comunicacional desse texto, né? Criticar um comportamento abusivo das ONGs, denunciar uma prática ilícita que envolve falsas ONGs, promover uma ação educativa sobre as atividades das ONGs no México e incentivar a participação da sociedade civil nas campanhas promovidas pelas ONGs. Está muito, muito, muito claro que o texto trata de denunciar uma prática ilícita que envolve falsas ONGs. Até pelo título a gente já conseguia, já teria a resposta. Falsas ONGs traficam com a venda de serviços. Então está explicado, né? Segundo o autor do texto, as supostas ONGs estão atuando no Distrito Federal e Estado do México. Têm credenciais aprovadas pelo programa Oi Não Circula. Têm autoridade para abusar da autoridade distrital e são representantes dos direitos humanos. Então, as supostas ONGs, elas têm credenciais aprovadas pelo programa Oi Não Circula? Não, então essa está errada. Elas têm autoridade para abusar da autoridade distrital? Também não. Então, são representantes dos direitos humanos? Nem um pouco, porque são falsas, né? Elas estão ali atuando de uma forma ilícita. Então, só nos restou a alternativa A. Elas estão atuando no Distrito Federal, Estado do México. Bem, eu espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Lembrando que a interpretação de texto é super importante para você aí que vai fazer prova do Enem, vai fazer prova de vestibular e optou pelo espanhol, né? Então, a leitura, a interpretação, aquelas dicas que eu dou sempre, de observar o título, de olhar a fonte, vai fazer uma questão de prova, olha lá o enunciado, quais são as questões, as alternativas, já vai ler o texto buscando as respostas. Então, tem várias estratégias de leitura que você pode utilizar. Lembrando que essas provas, elas trazem muito a interpretação de texto, né? Não só de texto verbal, mas de imagens, enfim. Então, todo tipo de texto de diferentes gêneros podem cair aí nessas avaliações, tá? Então, é sempre importante você praticar a leitura e a interpretação, tá bom? Então, por hoje é isso. Até uma próxima aula do ASP com você. Bons estudos, bons trabalhos e até a próxima!